tudo bem? Sou Rafael Neves e hoje eu vou falar sobre jejum no paciente diabético. Exato. É uma condição em que as pessoas às vezes têm muitas dúvidas de como realizar esse jejum, né? Porque ainda hoje o jejum é um item, um fator da anestesia que gera algum tipo de dúvida. Mesmo em pacientes não diabéticos, né? Pacientes até eletivos. Então o jejum ainda as pessoas perguntam assim, Rafael, quanto tempo fica em jejum? Quanto tempo tira água? Quanto tempo tira comida? Por que se fazer o jejum, né, nesses pacientes? A gente sabe que o esvaziamento gástrico ele é importante, principalmente quando a gente vai fazer as induções anestésicas, né? Então, dependendo dos fármacos que você utiliza na pré-medicação ou na indução anestésica, o nosso paciente ele pode eventualmente ter ânsia ou ter êmese, ou emese, como falam, né? E o problema disso é a falsa via, né? Porque alguns pacientes podem fazer falsa via nesses processos de vômito ou êmese. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os jejuns. E também o momento da intubação, onde o paciente... Calma, esse é o alarme da clínica. Isso já vai passar. Espera. Pronto? Maravilha. Invadir a clínica da esposa. Então, principalmente na hora da indução anestésica, onde o paciente ele perde realmente o reflexo laríngeo para ele permitir aí a intubação, a gente pode sim ter momentos de emese e ele está nessa fase onde ele perde a noção consciente da deglutição, e aí o conteúdo pode ir pela via traqueal e para o pulmão e fazer uma pneumonia por aspiração. Então é muito importante que a gente realize sim os jejuns sólido e líquido. Isso tem mudado muito, isso tem mudado bastante. Eu sempre brinco nessa questão da minha idade, né? Então eu tenho 21 anos de formado e lá atrás período de jejum era de 12 horas, 12 horas de água, 12 horas de comida, e não se fala mais nisso, independente do tamanho do paciente. Hoje a gente tem modificado muito e tem avaliado muito cada paciente, cada situação. Pacientes pequenos, pacientes grandes, dia quente, dia frio, comorbidades desses pacientes. E uma comorbidade que que eu faço com uma certa frequência são os pacientes diabéticos. Ontem, a foto que eu postei da Yorkzinha pequenininha era uma York de 12 anos, diabética. Ela foi submetida a um procedimento de tratamento periodontal. Então, foi orientado um tipo de jejum para ela, específico pela condição da diabetes dela. Então, coisas que são importantes nesses jejuns. Entender um pouco sobre o processo da diabetes. Diabetes geralmente leva o paciente a um quadro de hiperglicemia. Hiperglicemia a gente está falando de glicose. Glicose é uma macromolécula, uma molécula muito grande, em grande quantidade no sangue, né? Por isso que fica hiperglicêmico. Ela torna esse sangue mais viscoso. Para os grandes vasos não tem muito problema o sangue ser um pouco mais viscoso. O problema maior está na microcirculação, nos capilares. É ali que eu posso ter problema, principalmente na perfusão tecidual. Então, na condição do diabético, é importante com que a gente não faça jejuns muito prolongados para evitar mais hemoconcentração, tá? Mais viscosidade sanguínea. Então, eu geralmente reduzo os horários de jejum desses pacientes. Gosto de fazer, já vou falar o esquema que eu gosto desses pacientes. E uma outra coisa que eu gosto bastante, quando é possível, de anestesiar esses pacientes diabéticos à tarde. Por que, Rafael? Por que anestesiar esses pacientes no período da tarde e não de manhã? Olha só como é que pode ficar o esquema, ficar o jogo. Quando você marca um paciente diabético para fazer um procedimento anestésico à tarde, eu recomendo para o meu colega clínico, quando ele tem a clínica, quando eu vou fazer anestesia na clínica dele, ou mesmo em algum hospital, que esse paciente fique internado logo pela manhã, que ele seja acolhido e fique internado já no período da manhã. Alguns motivos para isso. Primeiro, aclimatação.
tá? Sem aquele estresse do transporte de casa para a clínica, sem o estresse do cheiro diferente das pessoas diferentes, porque esse estresse vai inevitavelmente fazer essa glicemia dele, que já é alta, aumentar um pouco mais. Então a aclimatação é interessante. Uma outra coisa que eu peço, para que esse paciente, quando chegar na clínica, seja feita uma avaliação dele, né, uma avaliação clínica pela equipe, eu vou fazer a minha, tá ok? E colocar esse paciente sobre fluidoterapia. Por que já entrar com uma fluidoterapia um tempo antes assim? Porque, como eu acabei de dizer para você, a hiperglicemia ela leva a um aumento da viscosidade sanguínea. Quando a gente faz uma fluidoterapia, eu estou promovendo aí uma hemodiluição, né? Estou diluindo essa hiperglicemia com a utilização da fluidoterapia. Isso vai ajudar a perfusão, a melhorar a perfusão na microcirculação, né? Qual fluido a gente deve utilizar? Bom, já discuti sobre fluido algumas vezes. Via de regra, para um paciente diabético, onde há uma maior tendência a desenvolver quadros de acidose, né? Então eu dou preferência para o Ringer com lactato, tá bem? Mas depende da avaliação clínica e da condição clínica desse paciente, não é uma regra, ok? Então coloque ele sobre fluido de manutenção e com essa fluido de manutenção a gente começa a fazer uma hemodiluição nesse paciente. Muito bem. Qual é o período de jejum sólido e hídrico que eu geralmente recomendo para esses pacientes? Recomendo que ele faça um jejum sólido entre 4 a 6 horas, tá? E um jejum hídrico de 2 a 4 horas. É o que geralmente eu recomendo esses pacientes. Agora vocês me entendem que isso fica mais difícil fazer esse tipo de procedimento na anestesia da manhã. Porque na anestesia da manhã, dificilmente esse paciente ficou na madrugada na clínica. Não, ele vai chegar de manhã com o tutor. Então fica um pouco mais difícil de fazer esse tipo de processo de preparo do paciente diabético, tá bom? Outra coisa fundamental que eu falo muito sobre pacientes que tomam medicamentos de uso contínuo. Geralmente, em linhas gerais, o paciente diabético ele toma a sua insulina. Aí depende do tipo de insulina que o clínico ou o colega endocrinologista orientou ele a trabalhar. Então, eu sempre, quando possível, eu gosto de conversar com o tutor, com o dono, com o tutor desse paciente, né? Então, eu faço lá os meus questionários padrões, meus questionários normais sobre o jejum, se ele obedeceu as orientações de jejum, sólido e hídrico, se ele está tomando alguma outra medicação que não seja a insulina, tá? Às vezes tem algumas outras medicações que o pessoal entra nesses pacientes, então para eu poder entender interação farmacológica, tá ok? Se ele tem vômito ou diarreia, se ele apresenta vômito ou diarreia nos últimos dias, isso vai me ajudar a determinar o tipo de fluido que eu vou manter no meu paciente. Se ele apresenta desmaio, se ele apresenta convulsão, são perguntas básicas que eu sempre faço nos meus pacientes. Faço a minha avaliação clínica desse paciente, examino ele muito bem, né? Mucosa, TPC, ausculto, palpo, todo o meu processo que eu costumo fazer sempre em todos os pacientes. E aí eu vou questionar coisas específicas sobre a condição principal, a condição da principal comorbidade que ele apresenta, que é o diabetes, né? Então eu quero saber se o paciente tem o histórico de glicemia desse paciente, se o tutor tem o histórico de glicemia desse paciente, se ele é um tutor que fica mensurando mensalmente, né, 2 vezes por semana a glicemia, se ele tem esse histórico para mim, ou se não, se o clínico tem esse histórico de glicemia, para eu ter uma noção de como ele se apresenta, como ele está agora e como ele vai caminhar durante o procedimento anestésico. Aí, voltei. Tudo bem? Travou para vocês? Voltei aqui de novo. Então, qual é a orientação que eu passo em relação ao jejum, à insulina? A insulina não deve ser retirada por causa do jejum, tá? Mas, como esse paciente, ele fez um jejum mesmo que curto, eu também não gosto que faça a dose total de insulina nesse paciente.
Por quê? Porque ele vai ter uma tendência a fazer hipoglicemia, porque ele ficou em jejum durante um período, ele não se alimentou, e se você der a insulina normal que você está acostumado de manhã, por exemplo, a tendência é que ele faça um quadro de uma hipoglicemia, tá bom? Então, como é que eu faço para que isso não aconteça? Eu oriento então em relação ao jejum e oriento também em relação à insulina. Eu sempre peço para que se faça metade da dose de insulina que geralmente ele está acostumado a tomar de manhã, tá ok? Então ele faz o jejum entre 4 a 6 horas de jejum sólido, entre 2 a 4 horas de jejum hídrico e metade da dose de insulina, metade. Ótimo. Se ele já chegou de manhã na clínica e a gente vai fazer o procedimento à tarde, ele já está climatizado na clínica, e eu peço sim para que o corpo clínico faça a mensuração de glicemia nesse paciente. Se não, eu faço, tá? E aí uma coisa importante, eu sempre tenho meu aparelho de glicemia na minha maleta. Como anestesista volante, eu sempre levo tudo o que eu preciso para o meu paciente, inclusive um aparelhinho de glicemia. Tá bom? Mas eu sempre dou preferência para que o tutor leve o aparelhinho que o paciente está acostumado a usar. Por quê? Existem diferenças de mensuração de glicemia de aparelho para aparelho. Então eu prefiro com que o cliente leve o aparelho que ele está acostumado e eu uso o aparelhinho dele. E aí eu vou lá e mensuro a glicemia desse paciente. Com essa técnica desse jejum, de 4 a 6 horas de sólido, de 2 a 4 horas de hídrico, e com a metade da dose de insulina, a oscilação da glicemia frente ao histórico que o tutor me passa, ou que o clínico me passa, é muito pouco. É muito pouco, tá? Então, geralmente, ele mantém a glicemia que ele está acostumado que ele vem apresentando, e eu consigo estabilizar muito bem esse paciente. Em que momento eu faço isso? A primeira mensuração da glicemia eu faço sempre antes da administração de qualquer fármaco, tá? Então já foi o tempo de eu conversar com o doutor, já foi o tempo de eu avaliar clinicamente esse paciente, então ele já meio que se aclimatou na clínica, e aí, hora que eu vou efetivamente começar o meu processo, antes da MPA, eu costumo coletar uma gotinha de sangue, e aí eu faço a primeira glicemia. E a partir dela é minha referência frente ao histórico que eu tenho e essa glicemia de como eu vou trabalhar nesse paciente. A escolha dos fármacos que eu vou trabalhar no paciente diabético, aí é uma outra conversa. Eu tenho fármacos que induzem hiperglicemia, então eu tenho que tomar muito cuidado na escolha desses fármacos. Um deles que eu geralmente tiro mesmo, é a dexmedetomidina, tá? Alfa 2 induz a hiperglicemia. Então ele, geralmente, de bate-pronto, ele está fora do meu procedimento, mesmo que, de repente, seja interessante trabalhar com um sedativo, eu não uso eles, tá ok? Então eu tiro a dexmedetomidina desse tipo de paciente. Sempre tenho que ter a glicose, sempre eu tenho também aqueles frasquinhos de glicose, porque eu já tive pacientes diabéticos que nessa avaliação anestésica, na primeira mensuração da glicemia, ele estava em 40 de glicemia, 38, 40. Isso aconteceu com uma colega há um tempo atrás. E aí eu falei, escuta, não está legal, fez o que eu orientei, fez o jejum do jeito que eu pedi, deu a insulina do jeito que eu orientei, e aí a glicemia estava em 40. Fiz um bolos de glicose nesse paciente, sempre com receio dele fazer rebote depois, mas fiz sim esse rebote, essa administração da glicemia, da glicose nesse paciente, e ele aumentou para 42. Nós suspendemos o procedimento, encaminhamos para o colega endócrino para que pudesse ser feita uma nova adaptação desse paciente, tá? Então, é basicamente isso que eu oriento fazer nos jejuns desses pacientes diabéticos, que é você trabalhar com jejum sólido e hídrico um pouco mais curto e colocar a insulina metade da dose nesse processo, para que ele não faça muita hipoglicemia. Mantenha muito bem perfundido esse paciente, tá? Faça uma boa fluidoterapia no transanestésico dele e também se preocupe muito na analgesia, na qualidade da analgesia, porque qualquer estímulo de dor faz com que esse paciente libere cortisol,
né, catecolaminas como adrenalina, noradrenalina e cortisol, e vai fazer essa glicemia aumentar no transanestésico. Esses são os cuidados que nós temos. E ontem eu fiz uma Yorkshire, né, que as pessoas ainda têm essa loucura de York é difícil, não é difícil, é estável, não é estável, diabética. E tivemos uma paciente muito estável no procedimento todo. Tá bem? Essa era a dica de hoje, nossa live rapidinha de quinta-feira. Terça-feira passada eu fiz a minha aula meio no tumulto, né? Então, mas deu tudo certo, mas hoje eu resolvi entrar aqui e falar um pouquinho sobre isso. Hoje é quarta, não é quinta, mas hoje é quarta. Mas hoje me deu vontade de falar, porque aconteceu ontem esse caso, me deu vontade de entrar hoje aqui, tá bom? Um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, não quinta-feira, uma ótima quarta-feira. Espera aí que a Jéssica está perguntando alguma coisa aqui. Não sei se você comentou, como você faz a glicose e depois de quanto tempo você afere? Tá, Jéssica, deixa eu aproveitar então. Eu sempre pego o histórico do paciente de glicemia, tá? Tento puxar esse histórico com o clínico ou com o tutor, vejo se ele tem anotado o que está acontecendo com ele, faço a minha entrevista com o paciente, faço a minha avaliação clínica com o paciente e faço a primeira mensuração da glicemia antes da aplicação da MPA. Ok? Então eu faço a primeira mensuração, isso vai me ajudar nas escolhas de dose, de formulações da minha MPA, ou como eu gosto de dizer, da minha MPPA, tá ok? E aí depois, a hora que eu vou canular esse paciente, que é MPA ou MPPA, já fez a sua ação, a hora que eu estou canulando a veia dele, eu pego aquele sangue do próprio catéter e faço a segunda mensuração. Tá? E aí eu vejo qual foi a oscilação que ele teve entre ele rígido e ele com a medicação pré-anestésica. E aí eu vou, dependendo do tempo de anestesia e do que está acontecendo na minha cirurgia, eu vou fazendo pequenas aferições de glicemia nesse paciente, para saber como é que ele está andando. Se eu tenho uma boa determinação do meu protocolo anestésico em relação à analgesia, à estabilidade do paciente, dificilmente ele vai oscilar a glicemia no transcirúrgico, tá bem? E sempre, assim que eu termino o procedimento, ele ainda está com acesso, a hora que eu estou começando a acordar esse paciente, a hora que ele começa a ficar external e consciente e respondendo a estímulo, eu faço a minha última mensuração, que é onde eu vou entregar ele para o clínico, para que ele possa fazer aí depois as orientações para o tutor. Tá? Então é uma série de mensurações de glicemia que a gente vai fazendo nesse paciente. É importante que a gente faça isso. Na média, então, um antes da MPA, um depois da MPA, mais ou menos umas 2 vezes no transanestésico e uma antes no pós-anestésico imediato. Então a gente está falando de 5 mensurações de glicemia, é o básico que eu costumo fazer. Tudo bem? Espero que tenha ajudado um pouco vocês aí. Mais uma vez, desculpa, hoje é quarta, não é quinta, geralmente eu entro de quinta, mas me deu na cabeça de entrar hoje, eu vim pensando no carro sobre o assunto de ontem, eu falei, deixa eu discutir um pouquinho isso com o pessoal aqui, tá bom? Muito obrigado, uma ótima quarta-feira mais uma vez, e vamos embora que daqui a pouco tem várias anestesias. Hoje à tarde tem uma anestesia bem trash para fazer, né? Mandibulectomia, com neoplasia, então vai ser uma loucura pensar em várias coisas que eu vou fazer, vou contando para vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez, um abraço, tchau, tchau.